Alguns homens podem optar por atentar contra o direito natural dos outros e precisamos, portanto, construir um contrato social que impeça as ações humanas negativas. É aí que entra um Estado que tem que controlar as pessoas, tal como um policial, um guardião ou um sentinela. Vocês lembram quando eu fiz essa pergunta? Fiz pro nosso Hobbes, né? Hobbes, como deveria ser o Estado? Quem deve nos governar? O Hobbes foi claro. O homem deve ceder todas as suas liberdades naturais para salvar a própria sociedade, pedindo que o Estado lhe salve. O Estado Leviatã faz um favor ao homem, impedindo a guerra de todos contra todos. Mas agora, para o Locke, eu faço a mesma pergunta. Como deveria ser o Estado, Locke? Quem deve nos governar? Como, Locke? O Locke está dizendo. O homem deve ceder às suas liberdades naturais. Sim, deve ceder. Mas ceder para quem? Para o controle do Estado. É o Estado quem vai garantir os seus direitos naturais. Garantir a existência da vida, da propriedade, da liberdade. Pô, é importantíssimo isso. Logo, ao Estado, o poder de garantir essas três coisas. Aí você fala, Cardoso. Volta aqui, ó. Cardoso, mas qual que é a diferença desse Estado do Locke para o Estado do Hobbes? Moçada, a diferença é imensa. O Estado eu já ia falar do Locke. O Estado do Hobbes é o Leviatã, é o monstro. Ele é forte e é inquestionável. Ele pode tudo, é uma ditadura. Ele faz o que ele tem que fazer. Só dele existir já basta para o homem. O Estado do Locke está longe disso. O Estado do Locke ele é um grande guardião. Ele vigia as ações humanas como um policial, uma sentinela. Porque ele está percebendo como as pessoas estão vivendo. A qualquer momento alguém pode atentar contra a vida, a liberdade ou a propriedade de alguém. Um ladrão ou alguém que toca no corpo de uma outra pessoa sem permissão. Essas coisas são equivocadas, ferem diretamente o direito natural. E é aí que o Estado entra, e quando entra, vamos lá, entrou, o Estado tem a obrigação, junto com as suas leis, regras e burocracia, de criar um processo jurídico para isso. Moçada, o Locke flerta diretamente com a divisão dos três poderes de Montesquieu. O Locke é um cara que vai dar ao Estado uma estrutura burocrática interessantíssima, mas porque o Estado não pode passar de um ponto. Como assim? Como assim não pode passar de um ponto, Cardoso? Se o Estado existe para cuidar da vida, propriedade e liberdade das pessoas, o Estado, ele pode matar alguém? O Estado pode, por exemplo, impedir a liberdade das pessoas? O Estado pode, por exemplo, né, roubar a propriedade de alguém? Se o Estado existe para manter os direitos naturais, o Estado não pode tudo. O Estado tem poder, porque senão ele não julgaria, né? Sim, ok. Ele ele pode, mas não tudo. É aí que o Locke propõe, oh meu Deus, aqui ó, o Estado guardião dos direitos naturais, o Estado lockeano, ele é forte, porém questionável. Olha a diferença do Estado do Hobbes. Forte, inquestionável. Então, para o Locke, o Estado é forte e questionável, tendo em vista que ele não pode atentar contra o sujeito. Ele tem limites. É preciso que o ser humano, os sujeitos, os súditos, né, tenham sempre um mínimo de confiança e consentimento com o Estado. Senão, é dado aos homens a possibilidade de troca dos governantes. Hoje você chamaria, oh meu Deus, de impeachment. Da onde vêm essas coisas? Por que pensamos como pensamos? Como organizamos o Estado? O Locke é uma referência muito importante. Não é a única, até porque ele vem em contrapartida a Hobbes, que é um defensor de um absolutismo ditatorial, como vocês viram, né? Agora, existe uma terceira ainda construção, um avanço das teorias lockeanas, que é feito em Rousseau. Antes da gente poder aqui continuar, né, para poder
terminar essa aula, eu peço que vocês finalizem comigo esse último slide. Que forma de governo é essa que o Locke defende? Bom, podemos perceber que Locke defenderá o parlamentarismo, poder na mão da burguesia mercantil inglesa, ainda que representada pela monarquia, né? Ao mesmo tempo, ele defende a tolerância religiosa e a escravidão, o que é, a princípio, um contrassenso. Por quê? Porque defender a tolerância é todos convivendo com todos, respeitando as diversidades. E lá na Inglaterra o protestantismo teve grandes adversidades, grandes complicações, desde o Henrique VIII passando por outras e outras e outras. Mas o fato é que a escravidão é a anulação da liberdade de um sujeito. Então, como que ele defende um Estado que luta pela liberdade e defende a escravidão? Primeiro, ele defende a escravidão dos negros africanos. Então, já existe um apontamento interessante aí. Segundo, ele é acionista da Companhia Real Britânica das Índias, que tem grande parte de plantel de escravos em comércio marítimo no Atlântico. Tem algumas informações interessantes sobre o Locke que a gente precisava conversar mais, né? Então, como é que ele argumenta para defender a escravidão? Ele diz assim: se o escravo já é escravo, para manter a vida e para manter a sua propriedade do corpo, para ele não morrer, então é esperado que ele atenda à condição de objeto mercantil, que ele aceite a condição de mercantilizado, para dar vida à propriedade que ele tem e à função que ele ocupa. Então ele desiste da liberdade para manter a propriedade, para manter a vida. Meus queridos, é muito complicado, se vocês quiserem conversar comigo profundamente sobre esse tema, fazer uma tatuagem escrito "Eu amo Locke", ou "Eu odeio Rousseau", ou "Eu amo Hobbes", ou "Eu odeio Locke", né? A gente não deve caminhar dentro das ciências políticas ou pelo contratualismo com uma aproximação muito ideológica, pelo menos não no sentido de basicamente, inicialmente ideológico. O que vocês fazem da vida de vocês, não tenho controle e nem se eu quiser eu teria, né? Mas eu sugiro a vocês, como professor, que a gente tenha afastamentos importantes aqui, para compreender, inclusive, os clássicos no seu sentido mais contextual. São filhos do seu tempo, cada qual com seus interesses. E é a partir desses interesses que a gente entende a produção das obras e reflete sobre as consequências dessa produção. Então é uma reflexão que eu espero que vocês tenham paciência para fazer. Talvez alguns estejam fazendo comigo pela primeira vez e o ano que vem, num processo de revisão muito mais rápido, claro, mas ainda assim com mais imersão. Meus queridos, para quem quiser, @professor.cardoso no Instagram ou no plantão. Um forte abraço para todos e até a próxima.